Então, o nosso assunto é ética, política e sociedade. Unidade 1. O que nós veremos em ética, política e sociedade no nosso plano de estudo? Vamos ver no tópico 1, entendendo a ética e a moral. Vamos ver suas diferenças. No tópico 2, a ética e a moral caminham juntas? Ponto de interrogação. E no tópico 3, a ética e a moral na nossa sociedade. Tópico 1, a ética e a moral. A filosofia foi campo fértil ao longo da história da humanidade para o desenvolvimento da moral, também da ética, como parte integrante de uma sociedade em que queremos sempre melhor. Enquanto que a filosofia nos lança questionamentos acerca do que é certo e do que é errado, a ética nos conduz no caminho daquilo que acreditamos ser o melhor para nós mesmos e para os outros. Então, no nosso dia a dia, a ética tem presença garantida, porque ela faz parte do ser humano em todas as suas atividades, funções, espaço, ou seja, na família, no trabalho, no lazer, enfim, onde o ser humano interage com o outro, a ética aí se faz presente. Uma boa percepção de ética vem de Salomão, segundo o qual estudar ética não é escolher entre o bem e o mal, mas é sentir confortável diante da complexidade da moral. Nesse sentido, estudar, refletir, entender a ética e sua mais-valia se faz ao pensarmos no contexto de nossa sociedade, nas atitudes humanas. Sempre digo que a ética, ela sempre aconselha, a moral determina. Entendendo a ética e a moral, etimologicamente falando, ética é derivada do grego ethos, que significa costumes, hábitos e valores de determinada coletividade. A palavra moral deriva do latim mos ou mores, no plural, que também significa costumes, normas, adquirida como hábito. Segundo Hawass, ética é estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. 2. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Quando o ser humano ele é uma pessoa de moral, como se diz, aquele lá tem moral, ele é uma pessoa respeitado. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele age ilibadamente, ou seja, utiliza a ética para determinar a sua ação, ou seja, a sua ação no qual ele assume o papel das ações da pessoa dele, é norteado pela ética. Então a sua conduta ela é moral. Então, para vocês nunca esquecer, a ética aconselha, a moral determina. Problemas teóricos da ética.
podem ser divididas em dois campos. O primeiro campo é os problemas gerais e fundamentais, como liberdade, consciência, bem, valor, lei e outros. E os problemas específicos, aplicação concreta, ou seja, ética profissional, ética política, entre outros. A ética tem enorme valor para a sociedade como um todo, porque o seu papel é fazer reflexões acerca do comportamento humano e a preservação do bem comum e da felicidade da cidade. A ética filosófica quer refletir sobre a maneira de viver, e a ética científica quer observar e descrever essa maneira de viver. Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Vamos ver exemplo? Quanto à legalidade, quanto à moral, nós temos exemplo, treinamento de funcionários patrocinado por uma pessoa. É legal? É legal. É moral? Também é moral. É bacana a empresa investir em educação continuada com os seus colaboradores e funcionários. Vamos ver outro exemplo. Falta de correção da tabela do imposto de renda por longos anos, sob a alegação de fazer seria introduzir o Instituto da Correção Monetária. É legal? É legal. Mas é moral? Não, é imoral. Porque se a correção monetária corrige salários e a inflação vivida no país, nada mais justo que a tabela também do imposto de renda seja reajustada. Vamos ver outro exemplo. Desrespeito aos sinais vermelhos de madrugada nas grandes cidades pelo receio de assalto. É legal isso, passar em sinal vermelho depois da meia-noite na cidade grande? Não é legal, a lei diz que não pode ser passado. Mas, por outro lado, é moral. Não vai ficar à disposição parado numa sinaleira depois da meia-noite, pode ser assaltado. Então, é ilegal, mas é moral. As fraudes em licitações públicas, ela é ilegal e imoral. É a corrupção, pessoal. Então, nós temos aqui um quadro que exemplifica muito bem o que é moral e o que é legal. Ética e justiça. Trabalho em sociedade implica tomar decisões. A todo tempo se decide sobre questões gerais e específicas, internas e externas de uma organização. De acordo com Alonso, Lopes e Catrucci, existem 3 tipos de características na tomada de decisões. A decisão pessoal, que é o ato humano livre de inteira responsabilidade de quem toma a decisão. A decisão ética é o ato do homem em que a moralidade norteia. E a decisão que afeta outrem. E a decisão que considera princípios éticos e toma conhecimento dos direitos e limita-se a tais aspectos. Ainda em ética e justiça, a ética influencia o processo de tomadas de decisão para determinar quais são os principais valores. A tomada de decisão envolve momentos de escolha entre o bem e o mal, e entre o bem e o bem. E é nesse momento que a alteridade e a justiça tomam parte. Tomada de decisão envolve a alteridade, que é o senso de justiça,
porque diz respeito aos outros. Ética e filosofia. A ética tornou-se um campo vasto nas diversas áreas científicas. Na área médica, por exemplo, existe uma grande preocupação quanto ao que é ético ou não nas pesquisas de campo, se tratar de pesquisas que lidam com o ser humano. Aquela velha história, vamos clonar o ser humano ou não vamos clonar o ser humano? É ético fazer um ser humano surgir de uma célula só? Olha só o campo que nós temos que nos questionarmos. Existe um código de moral, na verdade, chamado de Código de Ética, que limita ou exige que a integridade do ser humano seja respeitada. A apropriação da ética, seja no sentido filosófico ou científico, busca na fonte filosófica a doutrina para melhor entender a ética, seja em qual área for. Se nós formos pensarmos um pouco tempo atrás, ainda quando o Brasil era colonial, onde os donos os estanceiros, donos de terra, eram ainda chamados de coronel. Imagina naquele tempo a filha deles chegando em casa grávida. Acabavam com a moral do coronel, né? A moral do coronel estava mais por baixo do que barriga de cobra. Por quê? Porque o senso de honra, a honra tinha um valor muito grande. E o coronel, naturalmente, ia fazer o quê? Com o dito cujo pai da criança, do qual a filha dele estava grávida, ou matava o pai ou obrigava a casar. Eram as duas únicas saídas. E não era nada bom ele receber essa notícia naquela época. Agora, isso naquela época, Brasil colônia. Agora voltamos para os dias atuais. A menina chega em casa e conta para os pais: estou grávida. É motivo de alegria nos dias de hoje. Não importa nem quem seja o pai. Por quê? Porque a criança vai vir ao mundo e vai encher a casa e todo mundo está contente. Então veja bem que através dos tempos, os costumes e hábitos mudam e também os valores mudam. Se naquela época a pessoa, a jovem, ficar grávida seria uma vergonha imensa para os pais, hoje já não é mais. Por quê? Porque os valores, eles mudaram. Com o passar do tempo, os costumes mudaram, a sociedade já não cobra mais isso dos pais. Muito pelo contrário. Agora cobram é o quê? O enxoval da criança. Vamos fazer chá de fralda. Muito pelo contrário. Cobra agora a recepção do novo ser que veio ao mundo. Isso é para provar que os valores e a ética e a moral mudam através dos tempos. Então, o conceito de moral. A moral são costumes, são práticas do comportamento humano e as práticas aceitáveis de uma sociedade. No Brasil colônia, a sociedade não aceitava a jovem solteira grávida. Hoje já é normal uma jovem solteira estar grávida. O anormal é ela não estar grávida hoje em dia. Então a ideia de ética é que ela não muda. A ética faz reflexões acerca dos costumes, que é o campo da moral. A ética é perene porque as suas reflexões são, num curso,
contínuo e eterno, sempre haverá reflexões sobre a ética. Já a moral é temporal, porque de acordo com o tempo, os costumes e os valores de uma sociedade se modificam. Então é através da moral que os códigos de convivência são estipulados para que as pessoas se comportem adequadamente e também para que haja harmonia na interação humana e da instituição. O campo da moral é vasto. A moral é o alicerce para que a sociedade possa estipular suas regras de convivência. Portanto, a moral são os costumes, são as práticas do comportamento humano e as práticas aceitáveis de uma sociedade. Então, como esse costume, práticas e cultura mudam? Como é que muda costumes? Como é que muda a cultura de um povo? Práticas? Mudam quando a própria sociedade clama por mudanças. Ou quando, a partir de um movimento de um grupo, procura-se conscientizar o resto da sociedade da importância de pensar e agir diferente. Até pouco tempo atrás, em muitas culturas do mundo, a mulher não podia trabalhar. Mas ela foi ganhando espaço. Por quê? Porque houve movimentos para catalisar essa mudança. Hoje, a mulher já disputa mercado de trabalho em todo o mundo com o homem. Mas não em todas as culturas. Ainda há culturas que preferem que a mulher não vá trabalhar, fique cuidando da casa. Ainda há cultura sim, mas a maior parte do mundo já mudou esse pensamento. Então a moral é agir conforme os valores da sua organização ou sociedade, sem prejudicar os outros. Não dá para esquecer esse detalhe. A imoral é uma atitude que vai contra as normas e valores de uma organização ou sociedade e que prejudica os outros. E a moral, quando uma atitude não influi nem positiva nem negativamente, ou seja, uma ação neutra. Então, no comparativo entre ética e moral, do lado esquerdo tem uma ética, do lado direito tem uma moral. A ética é perene, a moral é temporal. A ética é universal, a moral é cultural. A ética é regra, a moral, conduta de regra. A ética é teoria e a moral é a prática. Então a ética aconselha, a moral ordena. A ética, na Idade Antiga, foi a época do surgimento da ética. A Idade Média determina a ética pelos princípios da moral cristã. A Idade Média foi muito influenciada pela Igreja, seus princípios. E na Idade Moderna, através de Kant, traz ao homem a responsabilidade de seus atos. Na Idade Contemporânea, reflete sobre as novas formas de interação humana, dentre a sua complexidade e novas relações, para assim descobrir novas formas consensuais e conceituais. Então, nós temos aqui uma passagem da ética pela história do mundo. No tópico 2,
a ética e a moral caminham juntas. Com relação à ética e à moral, podemos afirmar que a ética estuda e investiga o comportamento moral dos seres humanos. E esta moral é constituída pelos diferentes modos de viver e agir dos homens em sociedade, que é formada por suas diretrizes morais da vida cotidiana, transformando-se no decorrer dos tempos. Então, aí a ética e a moral caminham juntas. Nós temos um quadro aqui comparativo, que é a moral. E a moral é um sistema mutável, historicamente determinado pela própria sociedade, de costumes imperativos que propiciam a vinculação de cada indivíduo em sociedade, tomando na sua singularidade, com essência humana, historicamente constituído, com o ser social tomado na sua universidade. E a ética é a análise dos fundamentos da moral. Então, a ética sempre vai analisar a moral, aconselhar as atitudes do ser humano, e a moral é o comportamento, a ação do ser humano em relação ao que a ética aconselha. Então, a ética é precursora da transformação social dos diversos sistemas ou estruturas sociais. Sistemas estes que premiam suas mudanças sociais, tais como capitalismo e socialismo. Então, podemos dizer que quando é constituída uma nova estrutura social, a ética, os vilões e princípios morais são modificados para constituir assim esta nova concepção de sociedade. Então, podemos analisar o capitalismo. Muitos dizem que o capitalismo ele é cruel. Por quê? Porque quem tem dinheiro é mais favorecido dentro desse sistema de estrutura social que se chama capitalismo. Já no socialismo, o socialismo tende a equilibrar mais as diferenças entre o pobre e o rico dentro desse sistema de estrutura social. Só que no capitalismo, ele é mais empreendedor, digamos assim, do que o socialismo. Tem mais liberdade. O capitalismo dá mais liberdade para as pessoas empreenderem, ganharem seu espaço, a sua situação financeira. Quem tem dinheiro emprega, quem tem dinheiro aposta. Então, até onde vai a ética no capitalismo? Porque o capitalismo não deixa espaço para uma divisão de renda mais equitativa. Já o socialismo visa uma divisão de renda mais equitativa, mais equilibrada entre o rico e o pobre. Então, são dois sistemas de estruturas sociais, aonde a ética e a moral vai conduzir as ações de cada um. Por isso que há modificações na sociedade dependendo do sistema que ela adota para viver. Problemas morais, éticos. Olha aqui, ó, nós temos aqui o anjinho do lado esquerdo e o diabinho do lado direito. E a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão de ir em frente, aí vem o diabinho e diz, olha, não vai em frente, porque isso aí não vai dar certo.
te impede de dar um passo à frente. Já o anjinho diz, não, vai em frente, que isso aí é legal, é moral, tu não está fazendo nada errado, tu pode tomar essa decisão de ir em frente. E você fica na dúvida. Então observa-se que todos nós possuímos princípios e valores que formam e são constituídos por nossa sociedade. Com relação a esses valores, cada um de nós possui uma visão do que é certo e errado, do que é bem e o mal. Esta consciência moral é determinada por um consenso coletivo e social, ou seja, o conjunto da sociedade é que formula e compõe as normas de condutas que a regem. Ou seja, vamos dar um exemplo bem vivido pela sociedade. Se você sair hoje e for no supermercado de roupas de banho de praia, todo mundo vai ficar te olhando. Não que seja imoral e não que seja antiético, mas você está assumindo um comportamento no mínimo diferente. Mas se esse mesmo comportamento você assumir, ir num mercado onde tem um balneário, uma praia, é normal, extremamente normal, ninguém vai ficar te olhando. Então veja bem que os costumes, quem impõe as regras são a sociedade. Embora não seja moral e antiético ir de roupa de banho, de piscina ou banho de praia no mercado, mas em Porto Alegre todo mundo ia ficar assustado. Por quê? Porque a sociedade faz as regras de conduta, de convivência. Então, essas são as morais, a moral que uma sociedade impõe para o bem comum de convivência. Problemas morais e éticos. A moral tem caráter normativo e obrigatório. Lembra que eu disse? A moral ordena. E a ética é a forma como o homem deve se comportar no seu meio social. A ética aconselha, a moral determina. Todo ser humano possui a consciência moral, que o leva a distinguir entre o bem e o mal, no contexto em que vive. Então, a cada atitude que eu tomo, ou penso em tomar, eu sei se eu estou fazendo um bem para aquela pessoa ou mal. Se eu decido, por exemplo, pegar algo que não é meu, porque eu julgo que é importante para mim e quero pegar por livre e espontânea vontade, mas sei que não é meu, eu não estou agindo com moral, porque estou pegando alguma coisa de outra pessoa que não me pertence. Então a ética aconselha, não pegue que não é seu. E a moral e a tua tomada de decisão. Você vai pegar, escutando a ética, ou vai ignorar a ética e vai pegar o que não é seu, tomando uma atitude imoral. E se não pegar, tomou a atitude correta, uma atitude que é moral. E quando uma pessoa é 100% correta, nós costumamos dizer que aquela pessoa tem moral. Por quê? Porque não faz nada errado. Diariamente analisamos e fazemos julgamentos de valores, tanto de coisa como de seres humanos. Por exemplo, acho que a Samantha agiu bem ao ajudar você no trabalho de aula. Aquele profissional é competente. Então, essas afirmações se referem ao juízo de valor da realidade em que estamos inseridos. A partir da valoração, as pessoas podem achar bonito ou feio o desenho que acabamos de fazer ou criticar-nos por não termos cedido lugar à pessoa mais velha no metrô. Nós próprios nos alegramos ou nos arrependemos de nossas ações, ou até sentimento de remorso, dependendo do que praticamos. Isso quer dizer que o resultado de nossos atos está sujeito à sanção.
Os valores que residem no centro de nossas vidas e de nosso cotidiano são muitas vezes herdados de uma cultura ou de um costume. Assim, essa experiência valorativa pode passar e passa por mudanças, conforme a época e a cultura e o lugar. Alguns valores e virtudes humanas: amizade, justiça, obediência, respeito, simplicidade, lealdade, compreensão, sinceridade, pudor, generosidade, paciência, ordem, humildade, autoestima e a liberdade. Aqui no Brasil, somos muito afetivos e expansivos. Demonstramos nossa afeição a todo momento com abraços e beijos. Não agora, porque agora estamos vivendo a pandemia, né, pessoal? No Oriente não é bem assim. As pessoas são um pouco mais reservadas. Cultura. Sai daqui do Brasil. Vai para a Arábia. Vai dar um abraço e um beijo na mulher do árabe. Ele pega uma faca e parte para cima de ti. É um desrespeito para ele isso. É cultura, né, pessoal? É cultural a coisa. O século passado foi palco de grandes crises e mudanças em muitos segmentos sociais: família, arte, política e educação. A família diminuiu. A mulher saiu de casa para trabalhar e sustentar a família. A televisão mudou os hábitos familiares. E agora todos se reúnem em torno do aparelho de TV. Já não mais em volta da mesa no domingo. A ética e a moral na sociedade. Outra questão importante do núcleo dos valores é a condição da cidadania. Primeiro é preciso aprender. Cidadania é direito de todos terem direito. Então, a cidadania é conquistada pela educação, que promove o comportamento cidadão no sujeito, para o efetivo exercício democrático. Na atualidade, vivemos um processo de relativização dos valores. Tudo é relativo, inclusive o gosto. O que é o belo? O que é o feio? É uma questão de gosto. Aliás, você já deve ter ouvido a expressão: gosto não se discute. Sabemos que todos os homens necessitam de liberdade. E a liberdade pode ser entendida como um processo de poder, fazer escolhas. E estas escolhas devem ser sempre pautadas sobre os nossos princípios morais e éticos, para que assim não possamos prejudicar os outros. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa norteada de ética, que aconselha as suas ações, e as tomadas de ações serão corretas, no caso, morais. Então, a liberdade, como capacidade humana, é, portanto, o fundamento da ética. Assim, agir eticamente, em seu sentido mais profundo, é agir com liberdade. É poder escolher conscientemente entre alternativas e ter condições objetivas para criar alternativas e escolhas.
A liberdade é constituída no relacionamento direto entre os homens em sociedade, por meio de suas atividades humanas. Então podemos considerar que o ser humano é um ser livre e tem o poder de escolha, livre-arbítrio, desde que seja sempre consciente. Portanto, por meio do trabalho, o ser humano se constitui um homem consciente e livre. A ética e a moral na sociedade ainda. Temos aqui o quadro que diz: gentileza gera gentileza. E é uma verdade. Se você for fazer uma análise de gentileza gera gentileza, vamos pegar um exemplo de trânsito. Vamos pegar um exemplo do trânsito. Sinal vermelho. O que acontece? Abriu o sinal. Você estava distraído. Por 1 ou 2 segundos, 3 segundos, estava dando uma olhadinha no celular. Parado, né? Não estava andando, mas estava parado. Não viu o sinal abrir. O que acontece? Se passar 1 segundo, 2 segundos, se passar o terceiro segundo, ninguém aguenta mais, já começa a buzinar atrás de ti. E tu, daqui a pouco, se irritou com a buzina, o que faz? Bota a mão para fora e faz aquele gesto de desaforo pro cara que te buzinou. E aí uma coisa leva a outra. Isso não tem nada de gentileza. Agora, gentileza é você no trânsito, tá indo com o carro em linha reta e vê um pedestre querendo atravessar a rua na faixa de segurança. Imediatamente você diminui a velocidade do carro, para o carro, até para os outros que vêm atrás perceber que você parou o carro, para deixar a preferência para o pedestre passar na faixa de segurança. Isso é gentileza. E provavelmente ele vai agradecer a gentileza. Ou tu está no trânsito, precisa dobrar à direita, ou à esquerda, ou ir no reto, enfim, mas não tem sinaleiro para isso, não consegue atravessar a rua, e quem tem a preferência para dar passagem para você, imediatamente você também vai agradecer. É uma gentileza. Então, gentileza é um modo de agir, um jeito de ser, uma maneira de enxergar o mundo. É uma maneira, eu acrescentaria até que é uma maneira também de viver. Geralmente quem é gentil é bem-humorado. Pode notar que as pessoas gentis são pessoas muito bem-humoradas. Não estão de mal com a vida nunca. Às vezes tem enormes problemas para resolver. Porque é uma filosofia de vida. Ser gentil, portanto, é um atributo muito mais sofisticado e profundo que ser educado, ou meramente cumprir regras de etiqueta. Porque, embora possamos e devemos ser educados, a gentileza é uma característica diretamente relacionada com o caráter, valores e ética. Sobretudo, tem a ver com o desejo de contribuir para um mundo mais humano e eficiente para todos. Ou seja, para se tornar uma pessoa mais gentil, é preciso que cada um reflita sobre o modo como tem se relacionado consigo mesmo e com as pessoas e com o mundo. Então imagine você acordar de manhã cedo, chegar no trabalho, pegar um colega, dar bom dia para ele e ele pergunta, mas por quê? Bom, você deu bom dia porque você quis ser gentil, mas o cara está fora da casinha. Bom dia, porque ele está cheio de problemas, ele não vê gentileza na sua ação. Provavelmente é uma pessoa que está se energizando negativamente dentro da organização, porque está cheio de problema.
Ele não é uma pessoa que traz humor, não vive com humor. Problemas todo mundo tem. Todos nós temos problemas. Problemas, eles vão existir e sempre, mas a maneira como você lida com o problema é que vai ser determinante para você viver bem ou não. No caso, nesse exemplo, você deu bom dia, ele perguntou por quê. Ele não está sabendo lidar com seus problemas. Exercite a gentileza. Como é que você exercita a gentileza? Tenta se colocar no lugar do outro. E isso o ajuda a entender melhor as pessoas de modo de pensar e agir. Aprenda a escutar. Ouvir é muito importante para solucionar qualquer desavença ou problema. Pratique a arte da paciência. Evite julgamentos e ações precipitadas. Peça desculpas. Isso pode prevenir a violência e salvar relacionamentos. 5. Pense positivo. Procure valorizar o que a situação e o outro têm de bom. E perceba que este hábito pode promover verdadeiros milagres. Respeite as pessoas quando elas pensarem e agirem de modo diferente de você. As diferenças são uma verdadeira riqueza para todos. 7. Seja solidário e companheiro. Demonstre interesse pelo outro, por seus sentimentos, por sua realidade de vida. 8. Analise a situação. Alcançar soluções pacíficas depende de se descobrir a raiz do problema. 9. Faça justiça. Esforce-se para compreender as diferenças e não para ganhar, como se as eventuais desavenças fossem jogos ou guerras. E 10. Mude a sua maneira de ver os conflitos. A gentileza nos mostra que o conflito pode ter resultados positivos e ainda tornar a convivência mais íntima e confiável. A ética e a moral na sociedade. Toda sociedade é composta por quem? Pessoas. Toda organização é movida e depende de quem? Pessoas. Então, por esse motivo, é muito importante que as organizações estejam atentas e se preparem para gerir seus recursos humanos, que hoje já não é mais recursos humanos, é gestão de pessoas. Todo mundo já está cansado de saber que hoje as pessoas deixaram de ser recursos humanos e passaram a ser gestão de pessoas. E o ser cidadão é compreendido como um fenômeno multidimensional, porque se relaciona com a família, em grupos religiosos, no trabalho, na escola, na universidade e em clube. Então, as relações sociais nada mais são que todas essas relações isoladas e ao mesmo tempo em intersecção. Por quê? Porque a pessoa, dependendo do contexto, do ambiente em que ela está atuando, ela vai assumir diversos papéis. Na família, o homem é pai. No trabalho, o homem é um líder. Na escola, ele é um estudante. E no grupo religioso, de repente, é um sacerdote. Diferentes tipos de interesses.
Então, o bem comum, de forma bem simples, é a felicidade de todos. Pelo ponto de vista da administração pública, é buscar ações que favoreçam a sociedade, seja cada vez melhor. E o interesse individual é quando a pessoa deseja algo para si mesma. O interesse coletivo é o bem de todos e para todos. E o interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. Para encerrarmos esse estudo de ética, vamos ver se verdadeiro ou falso. Na primeira questão nós temos a moralidade dos homens é um reflexo direto do modo de ser e conviver em sociedade, que foi ou está sendo perpetuada num espaço de tempo. É verdadeira. Outra sentença: todo ser humano pode ser considerado um ser ético. Também é verdadeiro. Outra sentença: as nossas raízes éticas advêm da nossa própria história, por meio do trabalho. Também é verdadeiro. E por fim, em cada sociedade existem diferentes modos constitutivos da cultura, tais como a linguagem, os costumes, os hábitos, as atividades simbólicas, as religiosas, as artísticas e as políticas. Também é verdadeiro. E aqui nós chegamos ao final dessa exposição da unidade 1 de ética.